Uma mãe cristã de Santa Catarina está enfrentando desafios legais e multas após optar por educar seu filho em casa. A ADF International está apoiando sua defesa legal, destacando que o direito internacional dos direitos humanos protege o direito dos pais de escolher o tipo de educação que é melhor para seus filhos. Vamos lá, só para eu pegar um gancho aí no Paulo Cogos, é porque quem controla a escola governa o mundo. E a gente tem 3 grandes aberrações no Brasil. A primeira delas se chama Ministério da Educação. O Ministério da Educação não devia existir, meu Deus do céu. É uma coisa que devia acabar, se chama Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele homogeneiza toda a rede educacional a partir do BNCC, que é outro câncer no Brasil, que é a Base Nacional Curricular Comum. Esse outro câncer chamado BNCC e toda essa homogeneização que vem de cima do MEC e acaba desaguando nos estados, que desagua nos municípios, acaba criando um controle absoluto, não só sobre as crianças, mas também sobre todo o corpo docente, tá? Que está absolutamente sequestrado por isso. Outro câncer se chama sindicato. As escolas particulares que não querem seguir esse modelo falido brasileiro, elas acabam pagando, em aspas, por isso, porque elas são perseguidas pelos sindicatos, tá? Depois dos sindicatos, a gente tem o terceiro câncer chamado Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, se você denunciar uma situação de violência real de uma criança, essa criança ela vai continuar se passando por violência o resto da vida, porque eles não vão fazer nada. Mas experimenta querer ter a autonomia de cuidar do seu filho, seja na questão aí do âmbito da pandemia, seja agora nesse quesito relacionado ao homeschooling. E eu vou dizer mais, educar o filho em casa não é um direito do pai, é o dever dele. Não é como se alguém cedesse, olha só, o Estado te deu esse direito aqui para você. Não, porque aqui no Brasil a gente tem essa ideia intrínseca de que o Estado ele cede os direitos, então, não, é o dever do pai educar o filho. Não é da escola, não é do professor, não é de mais ninguém, além dos pais. A escola, ela meramente, ela vai passar um conteúdo educacional formal, tá? A questão de valores, transmissão de todo o resto é pai e mãe. Agora, por óbvio que o que estão fazendo com essa mãe é o substrato de um Estado totalitário. Porque você pega um conselho tutelar que vai até ela, começa um enforcamento financeiro, o enforcamento financeiro que fizeram com ela, onde ela começa a ser achacada com multa que chega a R$1.000 diários, tá? E depois de ser achacada com multa, eles começam a ameaçar a perda da guarda. Olha que coisa surreal, tá? Quando foi no ano de 2017, a Procuradora-Geral do Estado, Débora Duprá, falou que as crianças do Estado brasileiro pertenciam ao Estado. Hoje a gente está vendo isso de uma maneira muito mais ostensiva do que a gente jamais pôde ver naquela época, porque o que a gente está vendo hoje, esse tipo de achacamento, é a materialização daquilo que ela disse. Eu, com orgulho, digo que eu fui a autora do projeto de lei que retirava Paulo Freire do Patronato da Educação, e naquele momento eu tive notas de repúdio e muitas delas, inclusive a Gaviões da Fiel disse que eu era deselegante, e isso eu vou levar para a minha vida como um prêmio. Mandei emoldurar a nota de repúdio que a Gaviões da Fiel fez me chamando de deselegante, mas alguns mitos no Brasil precisam ser derrubados. E o principal deles é que pai tem direito sobre filho. Não, pai não tem direito, pai tem obrigação. Os filhos e toda a transmissão não são um mero direito. Como disse Paulo Cogos, eu vou repetir, a família precede o Estado não se meta na minha casa. A menos que, é lógico, né? Uma criança sob um estado de violência, aí há de se discutir o direito daquela criança de não sofrer uma violência. E ponto final. Agora, eu fico absolutamente revoltada porque eu atuo muito em área de assistência social e eu vejo diuturnamente, eu tenho hoje no meu inbox do Facebook 3 pessoas pedindo socorro para crianças sofrendo maus tratos e eu não consigo socorro para essas crianças, mas essa mãe que cuida muito bem do filho, e assim como eu vi na constância da pandemia, porque eu fui assessora do Douglas Garcia, e ali eu tive que atender muitos pais que tinham controvérsia e tinham medo, porque as pessoas têm direito de sentir medo, e que tinham medo do que estava acontecendo ali, e que cuidavam muito melhor dos seus filhos do que toda essa militância que está falando de criança trans,
esses pais, eles eram achacados, mas não. O pai que está falando da criança trans, que está sexualizando o filho, e toda essa situação que a gente vê é tida como absolutamente normal. E os radicais somos nós, tá certo? E aí eu volto a falar, volto ao que eu tinha dito no comentário anterior. Hoje, o que a gente, se entendendo com pessoas dentro de algum espectro político, a gente precisa rever essa parte de como nós estamos nos comunicando e como a propaganda do lado de lá está sendo eficiente. Porque é surreal eu olhar e achar... Cara, você acha mesmo que a criança trans existe? É igual o cachorro vegano, cara. Todo mundo sabe quem fez a escolha e não foi o cachorro, não foi a criança. É óbvio. Então, o que essa mãe está sofrendo hoje, ela deveria ter uma união, tá? De vários pais e mães, e se ela formar isso daí como uma forma de frente, ela pode contar comigo. Eu tenho uma filha pequena, e ela pode contar comigo para essa frente aí, porque eu acho que essa maneira de ir para cima do Estado, desse Estado totalitário, ela tem que ser mais incisiva. E eu não estou falando de nada fora da democracia ou do ataque ao Estado democrático de direito, nada disso daí não. O que eu estou falando é dos pais reivindicarem aquilo que é a sua prerrogativa dada por Deus, tá? E se Deus deu a prerrogativa dos pais de cuidar dos seus filhos e de educá-los, não vai ser o Estado que vai dizer que não é assim que tem que ser. E é isso. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.